O entrevistado de hoje é o Maurício Araújo, que, na minha opinião, tem uma função muito importante no teatro, na arte de um modo geral, que é um produtor, que produz os espetáculos. É aquele cara que está nos bastidores ali, vendo o que é preciso ser feito. Maurício Araújo, como é que começou essa história de trabalhar como produtor? Você sempre já começou produzindo teatro? Não. Sou do Rio de Janeiro, sou carioca. Sim. Vim morar aqui em Petrópolis em 2012. 2012 a gente fundou a X da Questão Produções. Eu vim do Rio de Janeiro, conheci a minha esposa, Carla Coelho, e vim morar aqui. Mudei de vida, quis fazer outra coisa e trabalhar com produção. Apesar de, no Rio de Janeiro, eu já ter feito um show do Ivan Lins, algumas outras coisas com o meu irmão, mas isso não era o viés da minha vida, não era isso que eu fazia para viver. E aí vim para cá para mudar de vida. Vim para cá e em 2012 nasceu a X da Questão Produções. Nasceu a X da Questão Produções, comunicação livre, e aí começou essa produção trazendo música, então. A gente começou trazendo música. Eu cheguei em Petrópolis, a Carla já existia, ela já era comunicação livre. Né? Sim. E eu cheguei, aí a gente pensou, quando eu cheguei, a gente fundou a X da Questão, pensou em montar uma empresa de produção apenas da área de música. Porque a gente já via muita gente trabalhando com teatro, e a gente, no Teatro Dom Pedro, tinham poucos espetáculos musicais, a não ser as coisas do Sesc, do Sesc. Normalmente não tinham produções de música no Teatro Dom Pedro. A gente iniciou com música. E aí vocês trouxeram alguns trabalhos de música. Nós trouxemos Guilherme Lemos, né? O primeiro espetáculo que nós trouxemos para o Teatro Dom Pedro foi o cover do Renato Russo, que chama Guilherme Lemos. Que nós trouxemos ele em 2012. Foi o primeiro evento da empresa, que foi um sucesso. O Guilherme e nós nos tornamos amigos, né? Com o passar do tempo, nós trouxemos ele outras vezes, não só no Teatro Dom Pedro, como no Petropolitano, e foi sempre muito legal. A gente trouxe também uma abertura nacional da turnê de 70 anos do aniversário de Caetano Veloso e Gilberto Gil, com a Margareth Menezes, que foi muito legal. Eles iam fazer o show no Rio, e a gente conseguiu convencê-los a vir fazer aqui uma pré-estreia, uma coisa desse tipo, né? E era um show legal porque, por mais que ela seja da Bahia, a gente tem sempre aquela coisa de que todo mundo vai ter que estar dançando, mas não era, porque era um show comemorativo, né? Do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, e foi um show intimista, era um show todo sentado. Ela sentada, os músicos sentados, a percussão lá com os músicos sentados, pintados, tipo Olodum, aquelas coisas. Muito legal. E que foi muito legal, foi muito gratificante. E aquilo ali foi nos impulsionando. Foi impulsionando. Em um dado momento, nós fizemos, no decorrer desse tempo, né? Uma estreia também do espetáculo do Niso Neto, que é filho do Chico Anísio. Foi uma estreia também. E depois fizemos muito esses youtubers também. Né? O Felipe Neto, que é muito conhecido, todo mundo conhece ele até hoje. Nós fizemos no começo de carreira o Whindersson Nunes, né? Que hoje todo mundo conhece. Ele já estava despontando, mas virou um fenômeno muito depois. Com certeza. Em que momento você falou, de fato, assim, eu vou começar a produzir, eu vou trabalhar com teatro? Porque, assim, o trabalho da produção é um trabalho bem árduo. Bem árduo. Nós trabalhávamos com essa questão de trazer espetáculos para serem encenados na cidade. Né? Nós não tínhamos uma pretensão inicialmente de trabalhar com outra coisa. Conhecíamos já pessoas na cidade, algumas pessoas na cidade que faziam, né, o teatro, que eram fazedores de cultura, mas a gente ainda estava fazendo esta coisa, trazer coisas do Rio, coisas de fora. Trouxemos ótimos espetáculos, salvo engano, uns 100 espetáculos nós trouxemos de fora para a cidade. Já com uma trajetória bem grande. E aí, 2012, 2013, 2014, em 2015,
a prefeitura lançou um edital, que era um edital junto com a Funarte, que era o edital do Petrópolis, uma cidade imperial. Sim, governo federal. Do governo federal, junto com a Funarte. E naquele momento me deu um lapso de falar para Carla, olha só, vamos nos inscrever, né? A gente não é artista de teatro, a gente não é artista, a gente é produtor. Você é jornalista, escreve muito bem. Vamos nos inscrever. A gente não conhecia, eu não conhecia 100% as pessoas da área, né? A Carla já conhecia, porque ela já era daqui. E nós aí nos inscrevemos. Nós concorremos com outras companhias de teatro, outras empresas, outros CNPJs e vencemos. Eu costumo falar vencemos inicialmente por conta do projeto em si. Sim. Porque no projeto nós colocamos algumas pessoas inicialmente para participar, escrevendo lá o projeto para concorrer, mas entendíamos que tínhamos que contratar pessoas capazes de executar aquilo. Sim. Né? O ator, o iluminador, a camareira, essa coisa toda, mas vencemos como o melhor projeto avaliado. Essa é a grande questão do Petrópolis, uma cidade imperial. Que acredito eu que foi o divisor de águas para vocês. Foi um divisor de águas. Porque na prática, em Petrópolis, né? Por mais que eu tivesse feito alguma coisa no Rio, nada se comparou ao Petrópolis. Sim. Não se compara até hoje. Pelo tamanho do projeto. Do tamanho do projeto e a quantidade de gente envolvida, que nós tínhamos lá mais ou menos umas 60 pessoas envolvidas, 60 CNPJs diferentes envolvidos naquilo. Era uma equipe de 30 atores e mais um monte de gente por trás da cortina. Que eu tive o prazer de participar como ator. Fui selecionado. Foi ali que eu conheci a grande maioria das pessoas que eu trabalho hoje, que é o Natan, o Fábio Branco, a Ariel, a Andréa Dutra, a Flávia Miranda, o próprio Paulo Marcos de Carvalho, que é o dramaturgo, que é nosso amigo pessoal e que continua sendo dramaturgo da empresa até hoje. Sim. Lá surgiu a empresa X da Questão Produções, que resolveu produzir coisas de Petrópolis em Petrópolis. Muito legal. E nessa trajetória como produtor, porque fiz várias entrevistas com pessoas ligadas diretamente ao teatro, atores, diretores, músicos, mas como produtor, quem é o Maurício Araújo nessa caminhada para você? O Maurício Araújo é um sonhador. O Maurício Araújo é um sonhador porque o Maurício Araújo saiu do Rio de Janeiro deixando uma vida para trás. Uma vida, um trabalho, uma vida já vivida, eu já tinha casa própria, eu já tinha essas coisas, tinha um carro, tinha uma vida humilde, mas porém digna, trabalhava e me sustentava, uma vida estabilizada. Essa é a palavra. Eu tinha uma vida estabilizada no Rio de Janeiro e um sonhador porque eu larguei as coisas no Rio de Janeiro e vim morar em Petrópolis para recomeçar a vida. Um recomeço. Este é o Maurício. O Maurício é um sonhador que continua sonhando. Continua sonhando. Continua sonhando em melhorar, em criar uma coisa nova, em melhorar o produto, melhorar o figurino, trabalhar com seriedade cada vez mais e agregar mais pessoas. Gostei da sua resposta porque, de certa forma, o produtor ele é um artista, ele tem um olhar artístico e todo artista é sonhador. A gente sonha todos os dias. Mas, Maurício, me fala um pouquinho de um trabalho que você também produziu, que produz até os dias de hoje, salvo aí a questão da pandemia, que é o Sarau Imperial. Faz uma síntese do Sarau Imperial. O que é o Sarau Imperial? Então, como começou essa história? Antes da síntese, muito curto, porque em 2015 nós fizemos o Petrópolis na cidade imperial. Sim. E logo no ano seguinte, 2016, a gente participou de outra concorrência pública do Museu Imperial, do Governo Federal, que foi por conta do Sarau Imperial, porque o Sarau Imperial ele ia ser encerrado por conta de verba do governo federal, não tinha mais determinados repasses, não conseguia pagar a própria produção, as atrizes que lá já faziam, que era na época a própria Flávia Miranda, a Mônica Campos, a Maria Cláudia Paladino, a Vânia e toda essa galera
que trabalha com a gente até hoje. E aí nós vencemos esse edital também. Depois que nós vencemos o edital do Sarau Imperial, eu tive mais certeza do que eu queria fazer, que era questões históricas. Mas voltando ao sarau. O sarau para quem não conhece em Petrópolis, que eu acho muito difícil, o Sarau Imperial é um produto do Museu Imperial, que acontece sempre, ou acontecia, mas vai voltar a acontecer todas as quintas, sextas e sábados, lá no Cine Teatro Museu Imperial, e que conta um pouco, na prática, do que as pessoas oitocentistas faziam na época. A gente fala do cotidiano da princesa, a gente fala de pessoas normais que também são pessoas importantes. É bacana porque a gente nós falamos do Petrópolis Cidade Imperial, que foi para um determinado momento, sim, um edital, e agora a gente fala do Sarau Imperial, que é um trabalho contínuo. Sim, é um trabalho contínuo. De continuidade que já dura quantos anos? Nós apresentamos até a pandemia 4 anos. 4 anos de Sarau Imperial. E que, se Deus quiser, vai voltar logo depois da pandemia, quando tudo por isso se resolver. Por volta de, sei lá, mais de 500 apresentações em 4 anos, com certeza. Sim, tive a oportunidade de assistir o Sarau Imperial, um trabalho que realmente vale a pena ser assistido, um trabalho muito legal. Sim. Maurício, eu vou pedir que passe um trecho do Sarau Imperial. Vamos ver o Sarau. Para que todos possam assistir. Assistam um trechinho do Sarau Imperial. Acabamos de assistir um trecho do Sarau Imperial, uma produção do Maurício Araújo, com a sua empresa, com a sua produtora. Maurício, na verdade, muita história para contar, né? Bastante história. Bastante história, essa coisa de querer produzir teatro, querer trabalhar nesse meio e fazer esse projeto de continuidade, como nós falamos, que é o Sarau Imperial. E por conta disso também, vocês foram convidados, não é, a participar de um desfile de carnaval na escola de samba Vila Isabel 2019, que foi um enredo, foi a própria cidade de Petrópolis. O enredo foi a cidade de Petrópolis. Nós fomos convidados com a Princesa Isabel. Sim, para levar a Princesa Isabel, nós levamos a Andréa Dutra. A atriz Andréa Dutra, que faz a Princesa Isabel no Sarau Imperial e normalmente nas nossas produções, quando se tem a personagem. Sim. Foi muito legal, porque nós pudemos levar a Princesa Isabel, né, a Andréia, com o nosso próprio figurino, ou seja, ela não usou um figurino carnavalesco, vamos falar assim, né? Foi praticamente um figurino oficial da Princesa Isabel que vocês fazem. É o figurino que nós usamos aqui na cidade quando não é no museu. É um figurino pautado em vestidos da época mesmo, possíveis de ter sido usado pela própria princesa.
E foi bem legal, porque até destoou um pouco, né? Nós saímos no último carro. Teve também a irmã da Marielle, estava junto, tem essa questão toda, que foi no período ali da Marielle, teve aquele protesto todo. Então a Andréa desfilou no último carro. Sim. E foi muito legal, muito gratificante. Nós fomos antes do desfile, nós fomos lá, na quadra, fomos numa feijoada, fomos convidados pelo presidente. E foi super legal. Mas foi muito legal o reconhecimento e o convite. A emoção de vocês estar na Sapucaí, de ver a Princesa Isabel, que vocês produzem aqui em Petrópolis, desfilando num carro alegórico. Foi bem bacana. Deve ter sido uma emoção foi bem bacana, forte. Foi nostálgico. A minha mãe gostava muito de, mesmo já falecida, ela gostava muito de assistir os desfiles. Sim. Eu nunca fui. E aí a primeira vez que eu fui, não foi na arquibancada, porque nós fomos na avenida, junto com o carro, no chão. Então a gente olhava as pessoas, né, na arquibancada, achei aquilo ali o máximo. Trabalhar com cultura é sempre um grande desafio, sim, mas traz muito prazer. É um desafio todos os dias. É um desafio todos os dias. Eu vou pedir mais uma vez que coloquem imagens da Princesa Isabel desfilando na Marquês de Sapucaí. Na Marquês de Sapucaí, pela Escola de Samba Vila Isabel. 2019. Vamos para as imagens. Muito bacana, estamos de volta aqui com o Maurício Araújo. Acabamos de ver a imagem aí da Princesa Isabel na Sapucaí, contando um pouco dessa história. Maurício, contamos um pouquinho dessa história, como começou a produtora, a produção teatral. Como é para você produzir teatro em Petrópolis? Porque Petrópolis tem uma característica muito grande, que há muitos anos o ator é aquele cara que produz, é ele que corre atrás, é ele que faz o cenário, é ele que faz tudo. Por estarmos numa cidade do interior, né, região serrana do Rio de Janeiro, não estamos na capital. Como é que é para você? Porque você chega de repente, um grupo de teatro faz tudo. E aí você, como você se insere nessa situação? Eu acho que o grupo de teatro faz tudo, mas não deveria fazer tudo. Sim, com certeza. Porque tanto a minha esposa como eu, a gente acredita muito que o ator tem que cuidar da arte, né? Ele é ator de teatro, ele tem que cuidar do texto, decorar o texto, ensaiar e estar esplêndido no palco, ou aonde for. Nós cuidamos da produção. Quando a gente fala produção, muita gente vai falar assim, é a parte mais chata da coisa, né? Mas a gente gosta muito, né? Que é desde agendar os ensaios, a ter o lanche do ensaio, a tratar com a figurinista, a tratar com o operador de som, a tratar com a cenógrafa. Então essa coisa toda a gente gosta muito e preza muito que todos esses profissionais façam parte dos espetáculos ou das coisas que a gente faz, sempre quando é possível. Sim. A gente sempre contrata essa galera que normalmente é um pouco esquecida, porque às vezes o dinheiro é pouco, não dá para pagar todo mundo, e então o ator acaba agregando todas aquelas coisas que não deveriam ser agregadas só a ele. E aí quando você chega com o seu trabalho, você coloca também o ator sendo o ator, como o ator. O ator sendo o ator, não, que eu acho que é a função. Não que a gente não deva fazer, não tem que saber fazer, acho que tem que saber fazer um pouquinho sim, mas coloca o ator como ator e isso dá muito mais segurança pro ator. Sim. Dá mais firmeza. Olha, você vai estar em cena. Preocupe-se com aquilo. Mas isso assim, isso pode deixar que eu resolvo. No começo foi um pouco difícil. Foi. Né? Porque as pessoas ainda retrucavam um pouco, né? Não, como assim? Eu fazia isso tudo e agora não vou fazer nada, só vou atuar. Mas com o tempo a galera foi confiando, porque é uma questão de confiança, né? Sim, é um trabalho de confiança. Das pessoas. Trabalho de confiança dos dois lados. Da produção com o artista, do artista com a produção. Acho que tem que ser assim, tem que ser mútuo, né? Essa coisa tem que ser orgânico dos dois lados. É interessante, eu sempre quis te fazer essa pergunta e eu acho que
aconteceu essa oportunidade agora de saber como é que era isso, porque a gente realmente está acostumado, não só em Petrópolis, como em outras cidades, o ator fazer tudo. O cara é o cara que faz o cenário, é o cara que corre atrás, que sai para panfletar, para falar do espetáculo, faz a propaganda. E realmente eu sempre tive a curiosidade e a vontade de te fazer essa pergunta. Me fala um pouquinho mais de uma outra produção que você fez, que você acha que foi bacana. Estamos num momento de pandemia. Como é que tá? Como é que você está produzindo na pandemia? Eu sei que eu estou trabalhando em alguns projetos de produção sua, mas abre um pouquinho mais. Como é que é isso? O que você fez nessa pandemia? Acho que inicialmente é um desafio, né? Porque mesmo quando eu trabalhando com música e agora trabalhando propriamente dita, né, com teatro, né, com as artes, assim, dessa forma, isso nunca foi uma coisa virtual, isso nunca foi uma coisa televisiva, né? Nunca houve essa pretensão e essa preocupação, né? Atuávamos no teatro, atuamos muitas vezes em praças, você só com o Natan, ou então você, o Natan e o Ariel, a gente fez muito circulando também. Sim, o projeto, né? Circulando. Em vários bairros da cidade, fomos do meio da serra até lá na ponta quase que do Vale do Cuiabá, lá próximo, aquelas coisas. Sim, o projeto, né? Da prefeitura também, né? O edital. E isso tudo foi feito de uma forma muito natural, muito orgânica, né? Você já é palhaço, já trabalha com circo há muito tempo. Sim. E assim, você já sabe o que você vai fazer, por mais que tenha aquela coisa do ator do medo, nossa, tem alguma coisa aqui dentro que vai ter sempre, mas isso é mais orgânico no que diz respeito, você sabe com certeza, catedrático, sabe o que está fazendo. E quando a gente teve que começar a fazer isso virtual, acho que foi um grande desafio, porque não é novela, não é um filme e não é mais o teatro como era antes, né? Porque a gente tem que se preocupar em se enquadrar dentro de uma área, né? Para poder caber na tela da televisão ou lá no vídeo no YouTube, porque senão você vai sair com a perna, vai sair com o braço. Então isso tudo ainda é um pouco novo, pelo menos para mim. Ainda não me habituei 100%, mas nós estamos aí. Na verdade é o teatro e o circo e as artes sendo inserida num outro contexto. Num outro contexto. Porque fomos pegos de surpresa. Que acredito eu mesmo com o próprio término, né, da pandemia, essa coisa toda, um pouco dessa coisa virtual vai passar a existir para sempre. Com certeza. Né? Acho que está vindo para agregar ao que se tem. Com certeza. Você falou do Circulando, lógico que eu participo, que foi um espetáculo muito legal e que tivemos que realmente reformular para fazer nesse momento de pandemia. Nós fizemos já o Circulando online, sim, né? Fizemos o Circulando online. Funarte, fizemos para Funarte. Isso. Eu vou pedir mais uma vez que coloque um trechinho, então. Coloca um Circulando para o povo dar uma olhada. Olá, você que está nos assistindo, nós vamos apresentar o projeto Circulando. Olha daqui, você daí, espero que você goste, que você possa curtir junto com a gente, que você possa se divertir junto com a gente. Eu vou começar esse projeto de uma maneira diferente. Eu irei fazer uma poesia, mas é uma poesia bem diferente. Uma poesia cantada. Show! Vai embora! Que é some isso? Daí! Que é isso? Toma! Tô matando os coronha. Salsicha. Que está acontecendo? Eu tô mandando os Covid. Eu tô mandando os 19 tudo embora. Vai embora. A gente não tem nenhum Covid, não. Vai embora, pois é. Sai fora. Tem que lavar. Lava a mão aí, ó. Tá bom, já. Passa a mão, se protege, Natan. Tem que se proteger. Isso, proteção. Que isso, rapaz? Proteção nunca é demais. Tem que se proteger dos coronha. Olha só, eu estou falando. Você tá fazendo. Oh, rapaz! Que foi? Olha só, nossa senhora! Gostou? Tá bonito, rapaz! Gostou da elegância? Peraí que agora. Nossa senhora! Gostou da elegância? Tá bonito, Tô bonito? Olha, você sabe que tá parecendo? Tô parecendo o quê? Um galã? Você tá parecendo um trator. Tô parecendo um trator? Você tá parecendo um trator.
Tô, rapaz. Tô forte. Não, amarelo. Que amarelo. O que é, rapaz? Para com isso. O que se passa? O que se passa? O que se passa o quê? Habla espanhol? Eu hablo espanhol. Você habla espanhol? Eu abro sim. Estamos de volta mais uma vez aqui com o Maurício Araújo, produtor teatral, nesse bate-papo, nessa entrevista dos 40 anos de teatro em Petrópolis. Maurício, nessa trajetória vocês acabaram importando algumas coisas, digamos dessa forma. Se é que pode ser dito dessa maneira. Sim, a gente por conta do Sarau, a gente conseguiu um apoio, né, uma parceria junto com o Grupo Cataratas. Sim. Que é administrador do zoológico no Rio de Janeiro e administrador lá das cataratas, né, lá em Foz do Iguaçu, administra o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro também. Nós fomos convidados para fazer um espetáculo inicialmente através da lei de incentivo fiscal, que era a Lei Rouanet. Sim. Né, nós temos o projeto aprovado e fizemos. Depois disso, a gente ainda não captou o dinheiro para esse projeto, mas a gente foi convidado também para fazer um pocket desse mesmo espetáculo pelo próprio Grupo Cataratas, para apresentar no Rio, na Feira do Livro Ler. Sim. Nós fizemos algumas apresentações, foi super legal, foi super gratificante lá conhecemos outras pessoas que trabalhavam com arte também. Fomos convidados pela Marinha para fazer apresentações na Ilha Fiscal. Não chegamos a concluir, mas está lá guardado uma promessa de projeto. Está guardado, né? Uma hora ela vai acontecer. E foi muito legal, tem sido muito legal trabalhar com o Império. Apesar da gente não fazer só isso, né? Já falei aqui do Circulando. Do circo e nós fazemos outras coisas, outros trabalhos. Espetáculos infantis, musical, essa coisa como um todo. Eu acho que é o geral, né? Vocês acabam fazendo todo tipo de arte, digamos assim, e nessa trajetória, em uma palavra me diz, o que é a produção teatral para você, em uma palavra? Desafio para você, para nós vamos continuar sempre com esse desafio, sempre nos desafiando e sendo desafiado. Sim. O trabalho artístico é sempre um desafio para cada um de nós. Eu quero agradecer mais uma vez o Maurício, essa oportunidade, esse bate-papo. Eu quero agradecer você que está no conforto da sua casa assistindo esse bate-papo, essa entrevista dos 40 anos de teatro em Petrópolis. Todas essas entrevistas serão vinculadas nas redes sociais que está aí na barra da nossa entrevista. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Maurício, mais uma vez. Obrigado você, Nathan, pelo convite. E eu agradeço a vocês por essa entrevista também, você que está na sua casa assistindo, que deu a oportunidade de nós entrarmos de alguma forma na sua casa para apresentar esse projeto 40 anos de teatro em Petrópolis. Fica com Deus e um grande beijo para todos.